Nessa aula de hoje, então, a gente vai falar do conhecimento científico. Então, a gente vai, nessa aula, falar do conhecimento científico, compreender as etapas do método científico e diferenciar teoria e lei. E no final também, eu vou propor para vocês uma aplicação disso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Beleza? Então vamos começar. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é esse conhecimento científico. Quando a gente fala em conhecimento científico, a gente está falando de informações. Tá? Então o conhecimento científico é a informação e o saber. E de onde vem esse saber, essa informação? Esse conhecimento ele é elaborado, através de resultados de pesquisas, de estudos, de constantes buscas por mais informação. De forma geral, esse conhecimento científico ele surgiu porque nós, seres humanos, temos a necessidade de conhecer como tudo funciona. Então a gente tem necessidade de conhecer como os fenômenos da natureza ocorrem, de onde surgiu a vida, como funciona um determinado equipamento. Então essa necessidade de conhecer como as coisas funcionam, como os fatos ocorrem, como um determinado objeto ele é formado, tudo isso leva ao conhecimento científico, essa busca da informação, tá? E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que o conhecimento científico é diferente de dogma. Dogma é crença. Dogma não tem certo e errado. Quando a gente tem um dogma, a gente acredita em alguma coisa e isso não pode ser questionado. O conhecimento científico, diferente do dogma, ele pode e é constantemente questionado, tá? Então, para que este conhecimento científico seja válido, ele precisa cumprir algumas etapas para ele ser construído. E essas etapas a gente chama de método científico. Então a gente pode afirmar que o conhecimento científico ele vai ser elaborado através deste método científico. E o que seria esse método científico? Esse método científico, na verdade, ele é um conjunto de procedimentos, de fases, de etapas que o cientista percorre ou que o cientista cumpre para que ele possa propor alguma explicação para algum fenômeno, alguma explicação para a constituição de algum tipo de material, ou formação de materiais, ou para entender uma doença, para conseguir elaborar um medicamento, para tentar explicar, ou pelo menos para que a gente tenha uma ideia de como as coisas surgem, como as coisas funcionam e como as coisas são. Então, quando um cientista elabora um conhecimento científico, ele passa pelas etapas do método científico. Não necessariamente ele precisa cumprir todas as etapas, mas ele tem que estar dentro desse ambiente que a gente chama de método científico, tá? E o método científico ele pode ser repetido. E por que eles vão repetir o método científico se já descobriu alguma coisa? Exatamente porque a ciência ela pode ser questionada, esse método científico ele pode ser repetido para comprovar se aquilo que um cientista descobriu ou propôs é verdade ou não. Então, quando um cientista ele descreve um conhecimento, ele também descreve, ele fala, todas as etapas que ele cumpriu para chegar naquela informação. E aí, quando as pessoas questionam, o que elas fazem? Elas vão seguir as mesmas etapas
que o primeiro cientista descreveu para ver se realmente ele está certo ou errado. E isso é o mais legal da ciência. Na ciência não existe conhecimento pronto. O conhecimento na ciência ele vai sendo criado. E mais importante do que isso, o conhecimento na ciência ele pode ser contestado. A gente pode não acreditar naquilo e a gente pode propor outra explicação. Mas para que nossa explicação seja aceita, a gente tem que comprovar isso. E essa comprovação se dá através do método científico. Então vamos ver como é que é feito este método científico, né? No caso, o método científico, ele vai apresentar essas etapas aqui. Primeiramente, né, a gente tem a observação. Então, alguém observa algum fenômeno, algum material, alguma ação. Então, desta observação, o pesquisador ele vai elaborar perguntas. Então, ele vai fazer questionamentos. Por que que a água evapora? Por que que a fruta apodrece? Né? Então ele observa que a água evapora, ele observa que a fruta apodrece. Então ele começa a se perguntar o porquê daquilo acontecer. Então essa fase que a gente chama de elaboração do problema é a fase das perguntas, é a fase do questionamento. E a partir deste questionamento, dessas perguntas, o pesquisador vai elaborar hipóteses. Então ele pode pensar assim: a água evapora porque ela esquenta. Isso é uma hipótese. Né? A fruta apodrece porque ela fica velha. É uma hipótese. Certo? Ele não comprovou nada ainda. Para saber se o que ele pensou é verdade ou não, ele vai para a fase de experimentação. Então ele vai fazer experimentos. Geralmente nos experimentos, o que a gente observa? A gente sempre tem um grupo controle. O que é esse grupo controle? É, por exemplo, deixar uma fruta no ambiente sem mexer nela, como ela ficaria normalmente. Então esse é o controle. É um grupo que vai estar submetido às condições normais. E o experimento vai fazer modificações nessas condições para testar se aquela hipótese que ele pensou inicialmente é verdadeira ou não. Depois da experimentação, a gente tem a análise de resultado. Então ele vai pegar tudo aquilo que ele observou, todas as contas que ele fez, todos os livros que ele leu e vai analisar tudo relacionado ao que ele observou no experimento dele. E depois que ele faz essa análise de resultado, ele chega à conclusão. Essa conclusão, geralmente, ela está ligada à hipótese. Como assim? Quando o pesquisador chega na conclusão, ele vai concluir se a hipótese, se aquilo que ele pensava estava certo ou não. Independente se, depois de todo esse processo, aquilo que ele pensou lá na hipótese for verdadeiro ou não, isso também é um conhecimento científico, tá? Então, a gente tem a ideia de que pesquisas sempre dão certo, não necessariamente. Muitas vezes, o que é descoberto nas conclusões e pode ser diferente da hipótese que o pesquisador imaginou no começo. Beleza? Então vamos ver essas etapas aí separadamente. Então, a gente começa com a observação, né? Através dessa observação, o pesquisador ele vai observar uma determinada matéria ou fenômeno e, a partir dessa observação, ele começa a se questionar, ele começa a fazer perguntas, tá? Então, no caso, um pesquisador observou que a maioria das folhas das árvores são verdes. Então, aí,
ele vai começar a elaborar perguntas. Então, a seguinte questão poderia ser levantada por ele. Por que as folhas são verdes? Então aí, através da observação, ele propõe uma pergunta. E a pesquisa dele toda vai ser para tentar responder a essa pergunta. Então, imagina que você é este pesquisador. Você está observando que as folhas das árvores na sua rua todas são verdes. Por que as folhas são verdes? Então aí eu vou começar um método científico. Depois da minha pergunta, eu vou para a minha hipótese. Então, no caso da hipótese, é uma tentativa de responder aquela pergunta que a gente fez inicialmente, ou as perguntas, não necessariamente precisa ser só uma pergunta. No nosso caso aqui, a gente está perguntando por que a folha é verde. Então, na tentativa de responder a essa questão, o cientista, o pesquisador, ele vai tentar dar uma possível resposta para explicar, para responder aquela pergunta. Então, qual é a hipótese que eu posso elaborar? Qual ideia que eu posso propor para tentar responder a pergunta por que as folhas são verdes? Essa hipótese, na verdade, é uma afirmação prévia. Eu não tenho certeza de nada quando eu estou na hipótese. Para que a minha hipótese seja aceita, eu vou precisar testar esta hipótese. Então, o cientista, nesse caso aí, poderia levantar a seguinte hipótese. Alguma substância está presente nas folhas verdes e é responsável por essa cor. Então, eu não tenho certeza se existe uma substância que está presente nas folhas que dão cor a ela. Para saber se isso realmente é verdade ou não, eu tenho que prosseguir na minha investigação científica.